Se essa oração chegou até você agora, existe um motivo que ainda vai se revelar. Senhor Deus, neste momento eu elevo meu pensamento ao céu, porque sei que nada acontece por acaso e que cada palavra que chega até nós carrega um propósito maior do que conseguimos entender. Se esta oração chegou até esta pessoa agora, não foi por distração, não foi por curiosidade, não foi por acaso, foi porque havia algo que precisava ser ouvido, sentido e acolhido neste instante exato. Pai, Tu conheces o coração de quem escuta, conheces os medos que não foram ditos em voz alta, as preocupações escondidas, as noites mal dormidas e as batalhas silenciosas que ninguém mais vê. Tu sabes o peso que essa pessoa carrega, sabes o quanto ela tentou ser forte, mesmo quando tudo parecia desabar por dentro. Que neste momento, Senhor, toda inquietação comece a se acalmar, que toda ansiedade diminua, que toda sensação de aperto no peito, de insegurança, de dúvida sobre o futuro seja tocada pela Tua presença. Que essa pessoa sinta agora que não está sozinha, que não foi esquecida, que não foi abandonada. Se este aviso chegou até ela, é porque algo estava para acontecer, mas o céu interveio. É porque havia um caminho que precisava ser revisto, uma decisão que precisava ser repensada, um perigo que precisava ser afastado, uma proteção que precisava ser ativada. Arcanjo Miguel, defensor e guardião, esteja agora à frente desta vida. Com tua espada de luz, corta toda energia negativa, todo mal intencionado, toda inveja, todo ataque espiritual visível ou invisível. Afasta tudo aquilo que tenta se aproximar sem autorização divina. Guarda esta casa, guarda esta família, guarda este corpo, esta mente e este espírito. Que toda armadilha preparada no oculto seja desfeita antes mesmo de se manifestar. Que todo plano que não vem do bem perca a força, perca o caminho, perca o acesso. Que aquilo que estava prestes a causar dor seja interrompido pela misericórdia divina. Senhor, se essa pessoa vinha sentindo um peso estranho, um alerta no coração, uma sensação difícil de explicar, que agora ela compreenda, era o céu chamando sua atenção. Era o cuidado divino se manifestando. Era o amor tentando proteger antes que fosse tarde. Traga clareza aos pensamentos. Traga discernimento às decisões. Traga paz ao coração. Que nenhuma escolha seja feita no impulso, na pressa ou no medo, mas na sabedoria que vem do alto. Que toda porta errada se feche suavemente, mesmo que doa no começo. E que toda porta certa se abra no tempo exato, trazendo segurança, direção e paz. Que o que foi adiado não seja motivo de tristeza, mas de livramento. Que o que foi interrompido seja entendido como proteção. Pai, cobre esta vida com luz. Que ao sair de casa haja proteção. Que ao voltar haja paz. Que ao dormir haja descanso verdadeiro. Que ao acordar haja força renovada. Que nenhuma notícia ruim prospere, que nenhum acidente se concretize, que nenhum mal tenha autorização para permanecer. Se esta oração chegou até aqui, que seja um marco, um antes e um depois. Que essa pessoa perceba, mesmo aos poucos, que algo mudou, que o peso diminuiu, que o medo enfraqueceu, que a esperança começou a voltar. Senhor, continua agindo neste momento, porque ainda há camadas profundas no coração dessa pessoa que precisam ser tocadas. Há feridas antigas que nunca foram fechadas, há medos que se repetem, há pensamentos que insistem em voltar, tentando roubar a paz e enfraquecer a fé. Que agora, pela tua presença, tudo isso comece a perder força. Que toda lembrança que causa dor seja envolvida pela tua luz. Que todo trauma seja acolhido. Que toda culpa que não deveria mais ser carregada seja retirada. Que essa pessoa compreenda que o passado não tem mais autoridade sobre o presente. E que aquilo que ficou para trás não define o que ainda está por vir. Se existia confusão, que venha clareza. Se existia medo do amanhã, que venha confiança. Se existia cansaço extremo, que venha descanso verdadeiro, não apenas do corpo, mas da alma. Que a mente se aquiete agora. Que os pensamentos acelerados desacelerem. Que o coração encontre um ritmo de paz novamente. Arcanjo Miguel, fortalece os muros espirituais ao redor desta vida. Que nenhum pensamento negativo encontre espaço para se alojar.
Que nenhuma palavra lançada contra essa pessoa tenha poder. Que toda influência que não vem do bem seja retirada agora, sem deixar vestígios. Que toda sensação de ameaça invisível seja dissipada. Que toda intuição confusa seja transformada em discernimento claro. Que essa pessoa não caminhe mais em dúvida, mas em direção. Que ela sinta no íntimo que está sendo guiada, mesmo quando não entende o caminho completo. Senhor, se algo estava prestes a se repetir, um erro antigo, um ciclo doloroso, uma queda já vivida antes, que isso seja interrompido agora. Que padrões negativos sejam quebrados. Que hábitos que machucam sejam abandonados. Que escolhas que levariam ao sofrimento percam a força antes mesmo de serem feitas. Que a proteção se estenda às palavras, aos pensamentos e às atitudes. Que essa pessoa fale com mais sabedoria. Que pense com mais clareza. Que haja com mais calma. Que não se precipite, que não se cobre além do necessário. Que não se compare, que não se diminua. Se havia algo oculto, sendo preparado em silêncio, que agora seja neutralizado. Que toda intenção mal direcionada se desfaça. Que todo olhar carregado de inveja perca o efeito. Que todo desejo negativo lançado contra esta vida seja devolvido ao vazio, sem causar dano algum. Pai, renova a esperança. Mesmo que tudo pareça lento, mesmo que os resultados ainda não sejam visíveis, que essa pessoa confie que algo já está se movendo. Que o invisível já está trabalhando. Que o céu já está cuidando dos detalhes. Que essa pessoa perceba pequenos sinais de paz ao longo do dia. Um alívio inesperado. Uma boa notícia simples. Um problema que se resolve sem esforço. Que ela entenda que isso não é sorte, é cuidado. Senhor, neste momento eu peço que a tua presença continue envolvendo cada detalhe da vida desta pessoa, inclusive aquilo que ela não consegue controlar. Há situações que fogem das mãos humanas, decisões que dependem de outros, caminhos que parecem travados e preocupações que voltam mesmo quando tentamos afastar. Que agora tudo isso seja colocado diante de ti. Que essa pessoa compreenda que não precisa carregar sozinha o peso do mundo. Que ela não precisa antecipar dores que ainda não chegaram. Que não precisa sofrer duas vezes por algo que talvez nem aconteça. Ensina-a a confiar no processo, mesmo quando o processo parece silencioso. Se houve atrasos, que sejam entendidos como proteção. Se houve portas fechadas, que sejam vistas como livramento. Se houve decepções, que sejam usadas como aprendizado, não como condenação. Que o coração se liberte da sensação de fracasso e passe a enxergar cada etapa como parte de uma construção maior. Arcanjo Miguel, firma teus pés diante desta vida. Que nenhuma instabilidade domine os pensamentos. Que nenhuma palavra negativa se torne verdade. Que nenhuma ameaça emocional roube a confiança. Que a força espiritual seja renovada agora, trazendo coragem para continuar, mesmo quando o caminho parece longo. Que toda sensação de estar perdido seja substituída por direção. Que toda insegurança seja substituída por firmeza. Que toda comparação seja substituída por aceitação. Que essa pessoa reconheça o próprio valor e entenda que não chegou até aqui em vão. Senhor, protege também aquilo que esta pessoa ama. Protege sua família, seus laços, seus sonhos, seus planos mais íntimos. Protege o que ainda não foi dito a ninguém. Protege aquilo que ela guarda em silêncio por medo de perder. Que toda energia de desânimo seja retirada. Que todo cansaço emocional seja aliviado. Que a alegria simples volte a fazer sentido. Que a vontade de viver, de criar, de tentar novamente seja restaurada. Se havia um sentimento de que algo ruim estava se aproximando, que agora esse peso seja quebrado. Que o medo do inesperado se transforme em confiança no cuidado divino. Que o coração entenda que não está sendo avisado para temer, mas para se proteger e seguir com mais consciência. Que cada passo dado a partir de agora seja mais firme. Que cada decisão seja mais clara. Que cada dia traga um pouco mais de paz do que o anterior. Mesmo que lentamente, que haja progresso. Senhor, que essa pessoa não ignore mais os sinais de cuidado, mas também não viva presa ao medo. Que ela saiba discernir o que é alerta e o que é ansiedade. Que encontre equilíbrio, fé e serenidade. Senhor,
Neste momento eu peço que a tua presença continue envolvendo cada detalhe da vida desta pessoa, inclusive aquilo que ela não consegue controlar. As situações que fogem das mãos humanas, decisões que dependem de outros, caminhos que parecem travados e preocupações que voltam mesmo quando tentamos afastar. Que agora tudo isso seja colocado diante de ti. Que essa pessoa compreenda que não precisa carregar sozinha o peso do mundo. Que ela não precisa antecipar dores que ainda não chegaram. Que não precisa sofrer duas vezes por algo que talvez nem aconteça. Ensina-a a confiar no processo, mesmo quando o processo parece silencioso. Se houve atrasos, que sejam entendidos como proteção. Se houve portas fechadas, que sejam vistas como livramento. Se houve decepções, que sejam usadas como aprendizado, não como condenação. Que o coração se liberte da sensação de fracasso e passe a enxergar cada etapa como parte de uma construção maior. Arcanjo Miguel, firma teus pés diante desta vida. Que nenhuma instabilidade domine os pensamentos. Que nenhuma palavra negativa se torne verdade. Que nenhuma ameaça emocional roube a confiança. Que a força espiritual seja renovada agora, trazendo coragem para continuar, mesmo quando o caminho parece longo. Que toda sensação de estar perdido seja substituída por direção. Que toda insegurança seja substituída por firmeza. Que toda comparação seja substituída por aceitação. Que essa pessoa reconheça o próprio valor e entenda que não chegou até aqui em vão. Senhor, protege também aquilo que esta pessoa ama. Protege sua família, seus laços, seus sonhos, seus planos mais íntimos. Protege o que ainda não foi dito a ninguém. Protege aquilo que ela guarda em silêncio por medo de perder. Que toda energia de desânimo seja retirada. Que todo cansaço emocional seja aliviado. Que a alegria simples volte a fazer sentido. Que a vontade de viver, de criar, de tentar novamente seja restaurada. Se havia um sentimento de que algo ruim estava se aproximando, que agora esse peso seja quebrado. Que o medo do inesperado se transforme em confiança no cuidado divino. Que o coração entenda que não está sendo avisado para temer, mas para se proteger e seguir com mais consciência. Que cada passo dado a partir de agora seja mais firme. Que cada decisão seja mais clara. Que cada dia traga um pouco mais de paz do que o anterior. Mesmo que lentamente, que haja progresso. Senhor, que essa pessoa não ignore mais os sinais de cuidado, mas também não viva presa ao medo. Que ela saiba discernir o que é alerta e o que é ansiedade. Que encontre equilíbrio, fé e serenidade. Senhor, continua sustentando esta vida, mesmo nos momentos em que a fé oscila e o cansaço tenta falar mais alto. Há dias em que a força parece menor, em que a esperança enfraquece e em que o silêncio pesa. Que nesses momentos, a tua presença seja ainda mais perceptível, trazendo consolo e firmeza. Que essa pessoa não se sinta fraca por sentir medo, nem culpada por duvidar em alguns instantes. Ensina-a que a fé também se constrói no meio da fragilidade. Que cada lágrima derramada seja recolhida. Que cada oração feita em silêncio seja ouvida. Que cada pedido não verbalizado seja compreendido. Arcanjo Miguel, permanece em vigília constante. Que nada se aproxime de forma repentina. Que nenhum susto, nenhuma notícia inesperada, nenhum impacto emocional venha desestabilizar esta vida. Que haja cobertura espiritual durante o dia e durante a noite, no descanso e no movimento. Que toda sensação de urgência negativa seja acalmada. Que o coração não viva em alerta constante, mas em confiança. Que essa pessoa aprenda a diferenciar o aviso que protege do medo que paralisa. Que ela caminhe com atenção, mas também com leveza. Senhor, se houve perdas recentes, pequenas ou grandes, que agora venha o processo de cura. Que o vazio seja preenchido com sentido. Que a saudade não se transforme em dor permanente. Que aquilo que partiu deixe aprendizado e não ferida aberta. Que toda palavra dura recebida no passado perca força. Que toda crítica que feriu a autoestima seja anulada. Que toda comparação injusta seja dissolvida. Que essa pessoa volte a se enxergar com dignidade, valor e propósito. Se existia um peso no ambiente, uma sensação estranha dentro de casa, um desconforto sem explicação, que agora tudo seja purificado. Que a paz ocupe cada espaço. Que o ar fique leve.
Que o descanso seja verdadeiro. Senhor, fortalece a mente desta pessoa contra pensamentos repetitivos e negativos. Que a preocupação não se torne hábito, que o medo não se torne rotina, que a confiança seja construída dia após dia, mesmo em meio às incertezas. Que esta vida seja cercada por bons encontros, palavras certas e oportunidades alinhadas com o bem. Que o que vier pela frente traga crescimento e não destruição. Que cada mudança seja acompanhada de proteção. Que esta oração continue agindo além deste momento. Que ela siga trabalhando enquanto a pessoa dorme, enquanto acorda, enquanto vive sua rotina. Que os efeitos sejam sentidos aos poucos, mas de forma real. Obrigado, Senhor, porque o aviso chegou antes da queda, a proteção veio antes do dano e o cuidado foi maior do que o medo. Que assim permaneça. Amém.